E aí, vamos começar? Boas-vindas a mais uma análise detalhada, onde a gente vai literalmente destrinchar os documentos oficiais da ISO 45001. O nosso foco hoje é explicar o planejamento passo a passo de como deve ser de verdade a gestão de saúde e segurança ocupacional. É a oportunidade perfeita para mergulhar em um guia claro e definitivo para dominar essa fase de planejamento. A ideia aqui é transformar aquelas diretrizes teóricas num sistema vibrante que, na prática, realmente protege vidas. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A jornada da nossa análise de hoje vai passar por 6 etapas fundamentais, todas extraídas diretamente da norma técnica. Nós vamos passar por 1. O ponto de partida. 2. O radar de perigos. 3. Avaliando riscos e oportunidades. 4. As regras do jogo. 5. O plano de ação. E, por fim, 6. Definindo e alcançando objetivos. É um trajeto que vai desde entender o nosso contexto inicial até chegar no que realmente garante os resultados. Então, começando com a primeira etapa, o ponto de partida. Estabelecendo a base para a saúde e segurança ocupacional. Sabe, estabelecer uma base inabalável é o primeiro e mais importante requisito de todo esse planejamento. Antes de sair por aí procurando perigos específicos no chão de fábrica ou nos corredores do escritório, as organizações precisam dar um passo estratégico para trás e olhar o quadro geral. A norma exige que a gente considere o contexto interno e externo, as partes interessadas envolvidas e o escopo exato do sistema. Tudo isso para alcançar os resultados pretendidos e prevenir efeitos indesejáveis. É essa visão panorâmica inicial que garante que a gestão não vai falhar lá na frente. Avançando, a gente entra na fase 2, o radar de perigos, mantendo uma vigilância proativa no ambiente de trabalho. Isso aqui ilustra brilhantemente a mudança de mentalidade obrigatória. Basicamente, é o reativo contra o proativo. O modelo reativo é sentar e esperar que os incidentes aconteçam. A segurança ocupacional não pode mais ser isso, não pode ser só um evento isolado ou esperar o pior acontecer para tomar uma atitude. A exigência é ser proativo, antecipar e identificar perigos continuamente. É como ligar um verdadeiro radar que gira sem parar, identificando ameaças antes mesmo delas darem as caras. E quando a gente olha os detalhes, dá para notar a tremenda amplitude que esse radar precisa ter. Olha só essa lista. Organização do trabalho e fatores sociais, como carga de trabalho e bullying, atividades de rotina e não rotineiras, infraestrutura, equipamentos e materiais, projeto de produtos, produção e manutenção, e os fatores humanos na forma como o trabalho é realizado. Ou seja, vai muito além de procurar uma máquina quebrada. Envolve fatores invisíveis, a cultura da empresa e o lado puramente humano do dia a dia. Dá uma olhada neste trecho do texto oficial detalhando o processo proativo de identificação de perigos. É impressionante o quão exaustiva a norma é sobre o que deve ser monitorado. É um mapeamento completo e ininterrupto de absolutamente todo o ecossistema da empresa. Mas acredite, o radar se expande ainda mais. A norma pede para olhar para o retrovisor, listando incidentes e emergências relevantes do passado e projetar situações de emergência potenciais. Tem mais. Precisa mapear as pessoas com acesso, sejam trabalhadores, contratados ou visitantes, e até as pessoas nas vizinhanças que podem ser afetadas pelas atividades. Sem esquecer do projeto das áreas de trabalho adaptado aos trabalhadores. A análise simplesmente não para na porta da empresa. O que é realmente interessante observar nessa continuação da documentação é o foco nas vizinhanças e na adaptação do trabalho. A organização também é responsável por situações que acontecem nas imediações e que podem causar danos no local além daquilo que a própria operação causa ao redor. É a segurança rompendo as barreiras físicas das instalações para valer. Bom, mas aí surge uma questão super prática. Como é que essa vasta gama de informações sobre perigos é transformada em inteligência acionável? Porque só acumular planilhas de dados sobre perigos não garante um ambiente seguro de verdade. É necessário dar um próximo passo. E esse passo essencial é justamente a nossa etapa 3, avaliando riscos e oportunidades, muito além da simples defesa. Aqui, a documentação deixa muito claro que o planejamento não pode consistir em apenas jogar na defesa, ou seja, fazendo a clássica avaliação de riscos e controles existentes. A norma exige que a gente jogue no ataque também. Essa é a avaliação de oportunidades que foca em adaptar o trabalho aos humanos e eliminar perigos de vez. É a busca constante por não apenas mitigar, mas arrancar a raiz do problema. O que nos leva perfeitamente para a quarta parte do nosso guia, as regras do jogo, determinando requisitos legais e outros. Nenhuma estratégia funciona no vácuo, não é mesmo? Este fragmento da fonte traz o mandato exato para determinar, aplicar e documentar os requisitos legais. Não basta conhecer as leis de forma passiva.
As empresas têm a obrigação de ver como essas regras se aplicam na prática à sua realidade, precisam comunicar isso internamente e devem manter tudo documentado e sempre atualizado. Então, recapitulando, temos o contexto estabelecido, um radar ativo, riscos avaliados e o cenário legal devidamente compreendido. Mas, como transformamos toda essa informação teórica e critérios legais em realidade prática? Como a gente tira tudo isso do papel nas operações de rotina? É exatamente na etapa 5 que essa mágica acontece. O plano de ação, integrando a segurança aos negócios. Aqui, o projeto estratégico ganha vida. As diretrizes elencam ações claras. Precisamos abordar riscos e oportunidades, cumprir com os requisitos legais, preparar e responder a emergências, integrar ações aos processos de negócios e avaliar a eficácia dessas ações. O grande segredo desta lista é essa exigência de integração. O plano de segurança não pode viver isolado num departamento. Ele tem que fazer parte do sangue do negócio, no dia a dia da operação. Dá só uma olhada em como este esquema oficial detalha os requisitos para planos de ação e o estabelecimento de objetivos. Ele faz uma ponte conceitual inquebrável entre o planejamento geral das ações e a necessidade de criar objetivos formais para amarrar tudo de forma que faça sentido, o que nos conduz direto ao clímax e à etapa final desta jornada, definindo e alcançando objetivos, medindo o sucesso. Chegou a hora de transformar intenções abstratas em metas perfeitamente tangíveis. A norma traz um roteiro incrível de 5 passos para isso. Passo 1, definir o que será feito. Passo 2, determinar os recursos necessários. Passo 3, atribuir responsabilidade clara, ou seja, dar nome aos bois. Passo 4, estabelecer um cronograma de conclusão. E o passo 5, definir como os resultados serão avaliados. Com esse método, a segurança deixa de ser apenas uma boa vontade e vira um projeto estruturado e com resultados concretos. E aqui estão os passos específicos de planejamento para alcançar os objetivos delineados direto no texto da norma. Isso prova que não estamos falando de dicas de gestão optativas, mas sim de uma exigência formal e estruturada para alcançar a excelência no ambiente de trabalho. Então, o ponto crucial para fechar esse raciocínio é lembrar do objetivo principal de todo esse esforço. Toda essa estrutura de radar, planejamento e metas existe por uma única razão, resumida nesta citação: alcançar a melhoria contínua. É entender que o trabalho de deixar o ambiente mais humano e seguro nunca está de fato totalmente finalizado. E para finalizar essa nossa exploração, fica uma reflexão muito importante para a vida real. O plano de segurança atual das empresas é apenas um documento na prateleira para cumprir tabela em auditoria ou é um processo verdadeiramente proativo e vivo? Porque a conformidade de verdade não é sobre papelada, é sobre ter um planejamento incansável projetado dia após dia para realmente salvar vidas. Um forte abraço e até a próxima análise.